Olá, pessoal. Meu nome é Bruno. Eu sou palestrante da casa do Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis. Sejam bem-vindos a mais esta palestra digital. O tema de hoje nós vamos falar a respeito de exercitando a paciência. Um tema bastante atual e de bastante relevância, ainda mais no período em que a gente se encontra, que a gente está passando, o quão importante é nós compreendermos como funciona a questão da paciência e como nós podemos desenvolver e exercitar ela. Esse item, paciência, se encontra no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, que fala a respeito de bem-aventurados os mansos e pacíficos. Não sei se vocês já ouviram falar naquela história que diz que a pessoa pede para Deus, Deus me dê paciência. E aí Deus não vai chegar e dar paciência para a pessoa, toma paciência. Não, ele vai nos apresentar as situações na nossa vida que façam com que a gente desenvolva a paciência. Entendam, o nosso objetivo aqui, como encarnados ou mesmo como espíritos, é em nos desenvolvermos, é em evoluirmos. Então, não faria sentido que nós pedíssemos algo e a gente ganhasse isso de forma instantânea. Nós não teríamos o merecimento daquela conquista. Logo, para nós ganharmos paciência, nós precisamos, sim, desenvolver a paciência. E isso acontece através das situações que nos cercam, que nos tiram a paciência. O item que trata a respeito da paciência no Evangelho segundo o Espiritismo, ele já começa falando assim, olha, a dor existe, mas a dor é uma bênção. Se a gente for analisar a questão da dor, como os espíritos falam que a dor é uma bênção, vamos tentar observar de uma maneira mais material, inicialmente, para que a gente consiga entender e trazer para o espiritual. Quando a gente tem uma dor de cabeça, uma dor física, uma dor no nosso corpo físico, está com uma dor de cabeça, para que serve essa dor de cabeça? Ela existe um motivo, ela existe um porquê, ou simplesmente é um azar que a pessoa tem e está doendo a cabeça? Existe um motivo. Quando a gente está com alguma dor em alguma parte do corpo, ou no exemplo que eu dei, uma dor de cabeça, essa dor que a gente está sentindo serve como um indicativo de que algo não está funcionando perfeitamente bem. Algo não está acontecendo como deveria estar acontecendo. Então, quando a gente sente a dor de cabeça, o objetivo final disso não é que a gente vá lá e tome o remédio. E não estou dizendo que a gente não tenha que tomar o remédio. Mas a gente tem que descobrir o que está nos causando essa dor, o que está nos levando a sentir essa dor de cabeça, resolver o problema para então resolver de fato isso que a gente está sentindo. E essa dor de cabeça ela pode acontecer por inúmeros motivos. A gente pode estar sentindo uma dor de cabeça porque pode estar com o grau errado do óculos, porque pode não estar dormindo bem de noite, pode estar com... a cama tá ruim e aí tá com dor nas costas e essa dor nas costas pode acabar irradiando para nossa cabeça, ou pode estar se alimentando com algo que é tóxico, algo que faz mal, algo que realmente não está sendo legal para o nosso organismo e isso estoura na cabeça ou em qualquer outra parte do corpo. Então o que a gente faz? Sente a dor nos incomoda, ela acende um alerta na gente e a gente tenta descobrir e resolver o problema da dor. Certo? Então, para isso que serve a dor. Agora, e a dor espiritual que a gente sente? Uma dor na alma. Como o Evangelho segundo o Espiritismo fala, que, entendam, é uma bênção. Quando a gente está num processo evolutivo, existe um caminho para se seguir, para caminhar, nós precisamos entender que nós não fazemos o caminho reto até atingirmos a perfeição. É um caminho cheio de curvas, porque nós não sabemos o caminho perfeito, ou muitas vezes a gente tem dificuldade em conseguir compreender, em fazer a coisa como deve ser feita. Então, quando a gente está saindo nesse caminho, indo fazendo uma curva ali, se distanciando do nosso principal objetivo, algo acontece, vem essa dor e faz com que a gente retome a nossa caminhada no caminho para Deus, no caminho para a perfeição. E essa dor
faz com que a gente desperte. Então entendam, a dor, muitas vezes, ela serve para nos despertar de uma inconsciência. A gente pode estar vivendo a nossa vida de forma inconsciente, acordando de manhã, indo trabalhar, chegando em casa, dormindo, acordando de manhã, indo trabalhar, acordando, dormindo, e faz isso sem perceber, sem compreender aquilo que está acontecendo no nosso interior, que está acontecendo com as outras pessoas, as pessoas à nossa volta, as pessoas que às vezes estão precisando de ajuda, em que a gente pode aproveitar a oportunidade em ajudar e em crescer também. Mas quando nós estamos inconscientes, nós não percebemos isso. E aí que eu toco no ponto, o que seria a impaciência? O que é a impaciência que acontece pra gente? Vou primeiro separar a questão da paciência, que a gente, de forma didática, para ficar um pouco mais fácil da gente entender. Eu posso separar a paciência de duas formas. Existe a paciência para as coisas pequenas e corriqueiras do dia a dia, as atividades pontuais, momentâneas que acontecem, e aquela paciência para algo mais grandioso, para algo futuro, algo relacionado a metas e objetivos, certo? Mas vamos trabalhar primeiro essa paciência em relação às coisas pequenas, às coisas corriqueiras. O que acontece a cada instante no dia a dia que a gente vai fazer e que acabam tirando a nossa paciência. É aquela gotinha, sabe? Que cai e parece que a gente surtou, mas só foi uma gotinha, sim, mas talvez o balde já estava cheio. O que é essa impaciência? Essa impaciência, na verdade, não deixa de ser uma dor. Uma dor que está ali para nos despertar, que está ali para nos acordar. Por quê? Porque algo está nos tirando da nossa calma, algo está nos tirando do nosso equilíbrio, da nossa seriedade, da nossa objetividade, e aquilo acontece e a gente simplesmente, às vezes, perde a nossa linha de raciocínio e aquilo passa a nos incomodar ao longo do dia. Atrapalha a nossa frequência vibratória. A gente pode estar num dia legal e algo acontece e aquilo ali perdura ao longo do dia, da semana, do mês, dependendo o nível de impaciência que a gente teve com determinada atitude, determinada situação. Então, eu gostaria até de passar para vocês uma atividade, um exercício que pode ser feito, que é algo bastante simples, mas que a gente sai apenas do campo mental, de estar pensando, estar aprendendo, estar ouvindo uma palestra, para um campo mais de ação, um campo mais de prática. Um exercício que a gente pode fazer, bem simples e prático, que vai auxiliar a gente a melhorar a nossa questão da paciência, que é o seguinte: pegar um papel, tirar 5 minutos do dia, pode ser hoje, e faça hoje, porque se não fizer hoje, daqui a um pouco, a gente pode esquecer. E aí perde a oportunidade de estar se desenvolvendo. Pega um papel e escreve quais são as coisas que tiram do sério. Quais são as coisas que diminuem a nossa paciência? As coisas corriqueiras. Quando alguém nos fecha no trânsito, ou ter que ficar esperando muito tempo na fila de um supermercado, ou quando alguém fala determinadas coisas para mim, tenta controlar minha vida, ou qualquer coisa. Escrevam. Quais são as coisas? Pensem a respeito. Por quê? Quando a gente escreve num papel, nós estamos tirando algo do intangível da nossa mente, algo que acontece ali, é um turbilhão de pensamentos ao longo do dia, passando para algo mais tangível, colocando num papel, algo concreto, que a gente pode ler, ver aquilo ali, observar, e então fica mais palpável de trabalhar com aquilo ali. E ao mesmo tempo que colocaram as coisas que tiram vocês do sério, vocês coloquem qual a solução, qual a atitude, qual a atividade que vocês vão ter quando isso acontecer. E escrevam. Como eu disse, na nossa mente é um turbilhão de pensamentos. Uma pessoa, em média, tem 50 mil pensamentos por dia, de 50 a 70 mil, em média. Imagina ter 70 mil pensamentos por dia
E a gente não percebe. Se a gente fosse contar, imagina contar até 70 mil. Ah, tive mais um, tive mais um, tive mais um. Ou seja, a grande maioria desses pensamentos, eles são inconscientes. E, como eu falei, a inconsciência nos leva a uma dor, nos leva a um sofrimento. A inconsciência nos leva. Quando a gente transforma em algo consciente, nós iluminamos aquilo. E a gente consegue trabalhar melhor algo que está iluminado, que está claro. Se não está muito claro, o que eu vou melhorar? Como é que eu vou ser mais paciente se eu nem sei o que me tira a paciência? Às vezes a gente sabe no pensamento, só que acontece, vem o turbilhão de pensamentos e toda vez que algo, um gatilho, ativa a nossa impaciência, desperta em nós, a gente mentalmente começa a gerar um ciclo de pensamentos. A gente, em outras palavras, nós contamos uma historinha mental, nós ficamos contando, não, porque tal coisa acontece, é sempre assim, é a mesma coisa, a pessoa não aprende. E a gente vai nesse processo e vai criando uma bola de neve que vai crescendo, 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 até chegar num ponto em que a gente tá furioso, às vezes é uma coisa pequena, porque aquilo lá tirou na nossa paciência. E a gente não percebe. E aí modifica o nosso sentimento, a gente coloca uma descarga incrível de hormônios, de estresse e outras coisas na corrente sanguínea, e então prejudica inclusive o nosso corpo, a gente fica cheio de dor, cheio de problema, assim, porque dá gastrite, dá queimação no estômago. Por quê? Porque a paciência lá atrás a gente não soube como cortar. Logo não estava no começo, quando a gente começou a contar a historinha. E essa historinha é automática, por quê? Porque o nosso cérebro pensa rápido. Agora, quando nós tornamos isso consciente, fica mais fácil. Fica mais tranquilo de lidar. Então, por isso, escrever o que tira do sério e embaixo escrever qual é a atitude que vai ser tomada, que já está sendo tomada, pode escrever mesmo no presente, já estou fazendo isso, para conseguir reverter essa situação. Então, toda vez que acontecer uma situação que às vezes aparentemente pode ser pequena, mas que tira do sério, vocês vão lembrar, opa, eu escrevi aquilo, não, eu vou agir dessa forma. E a gente vence mais uma etapa. Consegue lidar com um determinado tipo de problema que nos incomodava, que nos irritava. Eu vou contar para vocês uma coisa que eu ficava irritado. Uma coisa, olha só, né? Chega a ser engraçado, mas para vocês perceberem como às vezes coisas pequenas nos incomodam. Toda vez que eu ia fazer um ovo cozido para comer, uma coisa que me incomodava era quando eu ia descascar o ovo e metade da clara ficava grudada na casca. E aí um ovo desse tamanho ficava tipo um ovo de codorna, assim, bem pequenininho. Eu dizia, cara, que saco isso aqui. Percebam, é uma coisa tão pequena, tão simples, chega a ser engraçado, mas a ideia é essa, é para mostrar como às vezes coisas pequenas nos incomodam. E aí comecei a perceber que isso não pode me deixar incomodado, né? Eu posso resolver isso aqui. Eu posso, em vez de fazer eu posso fazer 2 ovos. E aí, se parte do ovo eu perder, eu vou ficar com 2 meio ovo, que dá um ovo, né? Ou simplesmente raspar, tentar tirar de outra forma. Aprender como melhor descascar um ovo. E aí eu comecei a perceber que uma coisinha assim que podia incomodar pô, que saco isso aqui, não se tornou mais assim. E eu quis dar esse exemplo mesmo, uma coisa que chega a ser até engraçado, né, de estar contando, mas que na nossa vida isso acontece. Se a gente for para pensar, nossa, escrever, eu me irrito com isso. Que coisa pequena. Nós somos um espírito, filho de Deus, e nós nos incomodamos com coisas pequenas que às vezes tira do nosso rumo. Então, percebam isso. Compreendam o quão importante é fazer esse exercício. E tem em relação também, a paciência com os grandes objetivos. Aquilo que a gente almeja, que a gente deseja, a gente quer conquistar algo, nós queremos que a nossa vida mude. E a gente também precisa ter paciência para essas coisas maiores. Mas essa paciência ela também está relacionada à nossa fé, à nossa confiança no processo. Acreditar e ter a certeza de que nós estamos sendo zelados por algo, por uma força superior, que não nos desampara.
e que sim, nós precisamos também fazer a nossa parte. Todos os dias, com fé, com dedicação, fazer um pouquinho por dia. Que aí aquele objetivo maior a gente vai conquistar. Então a gente precisa também ter essa paciência do longo prazo. Paciência de coisas maiores. Compreendido? Eu agradeço a presença de todos. Não deixem de fazer esse exercício. Parece algo simples, mas vai dar um poder para vocês de tomada de consciência. Vocês vão sair de algo que às vezes toma conta de vocês, que domina vocês de forma automática, de forma inconsciente. Vocês vão trazer para o consciente, vocês vão iluminar. E façam esse exercício e repitam. Ele é rápido, ele é prático, mas ele é altamente poderoso. Tomar consciência, se perceber, estar no momento presente para quando essas situações acontecerem. Eu tenho certeza que isso vai melhorar e muito a nossa qualidade de vida, porque não serão qualquer coisa que vai tirar a nossa paciência. Isso é treinar a paciência. Isso é exercitar a paciência. Tá ok, pessoal? Agradeço a todos. Tenham um ótimo dia. Muito obrigado. Valeu.